A maioria dos estudiosos entende que José, filho de Jacó, viveu no Egito entre os anos 2000 e 1600 a.C., dentro desse período, que é o período conhecido na história do Egito como Médio Império, que durou de 2000 a 1786 a.C. Esse foi um dos melhores períodos históricos do Egito. Foram 8 faraós durante esse período, compreendendo a 12ª dinastia. Mas uma minoria de estudiosos, entre aspas, ainda acredita que José tinha sido empoderado como vizir no tempo dos Hicsos, o povo semita que tomou o norte do Egito. Na verdade, não faz sentido que José tenha sido elevado a vizir durante o período dos Hicsos. Por quê? Pesquisas mais aprofundadas e estudos mais detalhados demonstram que José foi para o Egito durante o reinado do faraó conhecido como Sesostris II. Foi o que reinou de 1894 a 1878 a.C. Reinou 16 anos. Provavelmente ele começa sua carreira como vizir, vice-rei, durante o reinado de Sesostris III, que veio depois, que reinou de 1878 a 1841 a.C., durante 37 anos. Quer dizer, durante o reinado do faraó Sesostris II, José chega no Egito como servo, acontece aquilo tudo e ele é preso. E durante o período de prisão dele, assume o Sesostris III, e aí tem aquela série de sonhos que Deus deu ao faraó para poder exaltar José. E José é tirado da cadeia para interpretar o sonho. De quem? Do faraó Sesostris III. E é esse que coloca José como o vizir, o vice-rei, governador-geral, vice-faraó. E aí então José vive no Egito por 71 anos e morre aproximadamente em 1805 a.C. Aproximadamente 1805 a.C., no reinado de Amenemete III. Sesostris III foi um faraó muito influente dentro da linhagem do Egito. Ele conquistou a Núbia, no caso a Etiópia, que na época se chamava Núbia, e expandiu o território do Egito. E também ele instituiu muitas reformas administrativas que levaram ao fim da nobreza local. Alguns estudiosos questionam esse período do tempo, mas há argumentos fortíssimos para a gente entender que era nesse período. De acordo com 1 de Reis 6, versículo 1, o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano de Salomão. Bom, o 4º ano de Salomão foi qual? 966 a.C. Isso coloca o êxodo mais ou menos em 1446 a.C. Êxodo 12:40 diz que José foi para o Egito 430 anos antes do êxodo. Isso dá mais ou menos 1876 a.C. Muitos pensam que José esteve no Egito durante o segundo período intermediário, de 1630 a 1523, o período dos Hicsos. Mas o contexto do período Hicso não se encaixa com o relato bíblico. O pessoal erra nesse ponto sempre. Inclusive, a novela da televisão que passa a história de José coloca José no período dos Hicsos, onde o faraó e a corte dele são homens brancos e os demais, que são guardas e funcionários egípcios nativos, são tudo negro. Sim, os egípcios nativos, eles eram negros, isso a gente já sabe. Mas José não foi exaltado no período dos Hicsos. O período dos Hicsos não foi uma época de grandeza para o Egito. Eles nunca tiveram um governo duradouro sobre o Egito todo, apenas sobre a região do Delta. Você vê que quando José foi consagrado a vizir, o vice-rei, o faraó disse: governarás toda a terra do Egito. Toda a terra. Os Hicsos nunca governaram o Egito inteiro, só a parte norte. Mas essa hipótese dos Hicsos é até bem aceita, porque teoricamente as pessoas acham assim, seria mais plausível que um semita tivesse sido colocado no poder por outro semita, porque os Hicsos eram semitas como José. Isso não quer dizer nada. Os palestinos são semitas e são inimigos de Israel. No entanto, isso colocaria José no Egito por volta de 1650 a.C., ou seja, 220 anos depois do período que faz sentido na história. E outra coisa, historicamente falando, os Hicsos eram violentos e tomaram o poder com grande fúria.
Será que o Deus Iá ia usar esse tipo de gente para abençoar José? Então os estudiosos consultaram os textos em busca de informações adicionais para decidir esse assunto e viram os detalhes. Gênesis 37 diz que os irmãos de José venderam ele por 20 ciclos de prata. Esse era o preço médio de um escravo durante o Médio Império, que é o período de Sesostris II e III, aqui mencionado. Antes disso, era cerca de 10 a 15 ciclos o valor de um escravo, e depois aumentou, mais tarde. E José trabalhou como escravo, uma prática que se difundiu durante o período do Médio Império. Muitos escravos eram de propriedade de pessoas particulares, que não estavam diretamente ligados com o poder no Egito. E em Gênesis 41:14 diz que antes de José se encontrar com o faraó, ele vestiu roupas limpas e fez a barba. Fazer a barba é um detalhe interessante. Os egípcios nativos abominavam pelos faciais. A maioria das mulheres na época era careca e usava peruca. Os egípcios não gostavam de pelos. Tinha muito piolho no Egito naquela época. Eles não tinham pelos naturais. O quanto que eles podiam, não tinham pelo natural. Mas os Hyksos não tinham isso, pois eles nem eram egípcios. A lógica é que José estava saindo da prisão para falar com o faraó nativo do Egito, que tinha costumes do Egito. Os Hyksos não tinham costumes do Egito. E o faraó, como eu já disse, ele recompensou José dizendo que você governará toda a terra do Egito. Sesostris III governou toda a terra do Egito durante o período dele. O faraó Hykso só a parte norte, a região do delta, do Nilo. E outra coisa, diz a Bíblia que o faraó deu a José como esposa a filha de Potífera, sacerdote de On. O que é On? On era o centro da adoração solar no Egito. O deus principal lá era quem? Ra. Já o deus principal dos Hyksos não era Ra, era Sete. O sacerdote do faraó Hykso era sacerdote de Sete, que culturalmente no Egito da época, Sete era o deus egípcio que era aceito e venerado também por pessoas de fora do Egito. E por isso Sete era considerado inimigo dos deuses. Portanto, a lógica é que José foi vice-rei do faraó Sesostris III. E o título dele, que é lido na Bíblia como Safenat Paneah, significa, segundo o historiador Flávio Joséfo, o revelador de segredos. Então a lógica da história é essa. José foi preso para o Egito durante o reinado de Sesostris II e ele foi retirado da cadeia e exaltado por revelar os sonhos dados ao faraó Sesostris III. Foi o que veio depois, foi o que exaltou ele. É bom a gente falar nessas coisas históricas que fazem sentido. Por quê? Porque tem muita gente por aí falando a Bíblia é mentirosa porque ela não bate com os ensinos históricos. Bate sim. O pessoal é que está distorcendo para dizer que não bate, que não é compatível. Mas a Bíblia é compatível sim, com tudo que a história relata. A história é correta.